Carta escrita aos Efésios, capítulo 3, os nossos versículos são do 1 ao 13. Dando sequência de onde nós havíamos parado, tudo que nós fazemos, irmãos, tem que ser feito com amor, em respeito à obra de Deus. Recapitulando sobre a trajetória do apóstolo Paulo até o nascimento desta carta, quero lembrar os irmãos que a rota do apóstolo foi seguida na sua segunda viagem missionária, onde ele volta à cidade de Éfeso e ali deixou Priscila e Áquila como responsáveis pela igreja que ele estava implantando ali, que iniciava na casa desses dois servos do Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 19 ao 21, temos fatos e relatos a respeito desse momento. Ele retorna à cidade anos depois, e o evangelho estava sendo desenvolvido em toda a Ásia, estava expandindo. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, também fala sobre isso. Anos mais tarde, quando Paulo ele se torna prisioneiro domiciliar em Roma, carta escrita aos Romanos, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 e capítulo 6, versículo 2, temos essas informações sobre o que aconteceu com ele, e é de lá que ele escreve esta carta aos irmãos em Éfeso, que foram os primeiros remetentes que estavam tendo acesso a essas informações. Como Paulo, irmãos, nós precisamos sofrer por causa de Cristo, como também acontecia com os nossos irmãos. O tema em destaque da carta, um dos pontos importantes deste eixo, é Deus agindo através da igreja neste mundo. Como? Deus agindo através de cada um de nós nesse mundo. Nós somos os representantes de Deus neste tempo. Independente do lugar onde nós estamos ou das coisas que vão acontecendo, uma coisa é certa, como também nós vimos na carta que é essa aos Efésios, no capítulo 1, versículo 22, quando fala que as coisas estão totalmente sujeitas aos pés de Cristo logo após a sua exaltação, como nós já demos uma pincelada, isso significa que Jesus ele está organizando tudo o que precisa entrar no eixo, tudo o que precisa estar sendo consertado, e isso acontece através da sua igreja. Isso acontece através da nossa movimentação. Isso acontece através do nosso trabalho e desempenho. Por quê? Prestem bem atenção. Nós somos participantes das promessas de Cristo por meio do Evangelho. Assim, nós já entramos no início da carta e falando de sofrimento, falando sobre o quanto nós temos que nos esforçar por causa da causa, que é o Evangelho. Mas isso é fato. Isso é uma realidade. Nós somos participantes das promessas de Cristo por meio do Evangelho. Se tem pessoas que são participantes das promessas do Senhor Jesus Cristo hoje, as principais somos nós. Porque com Ele sofremos, isso é, padecemos, mas com Ele também nós somos glorificados.
Nele nós somos beneficiados. Os irmãos podem ter certeza que o nosso trabalho nunca, jamais vai ser em vão no Senhor. E os versículos que são do 1 ao 6, que é a coluna do nosso primeiro tópico, nos informa o seguinte: o apostolado de Paulo. Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os gentios. Se é que sabeis da dispensação da graça que nos foi concedida em vosso favor, como por revelação nos foi manifesto o ministério conforme vos escrevi, acima com poucas palavras, de forma que quando ledes pode perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. E se esse ministério que outras gerações não foram manifestadas, os homens, da forma como se revelou agora no Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e comparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Depois que Saulo ele teve um encontro com Jesus e houve essa grande transformação, se tornando ele agora chamado pelo próprio Cristo Paulo, ele se torna o apóstolo dos gentios. Diferente de Pedro e os outros que estavam limitados, de certa forma, aos judaicos, Paulo tem essa especificação. Ele é levantado por Jesus para levar a palavra de Deus às pessoas comuns, aqueles que não eram judeus. E ele estava fazendo isso afinco, ele estava fazendo tudo o que é necessário para que isso pudesse acontecer. Pensa comigo, por que você sofreria por alguém? Quais são os motivos que levaria nós sofremos por alguém? Por que servir alguém? Por que sermos subordinados por alguém? Pensa, por que faríamos isso? Seríamos beneficiados em alguma coisa? Ganharíamos alguma coisa? É algum tipo de trabalho? É uma moeda de troca? Melhor ainda, por que você entregaria a sua vida a alguém? Por quê? O que te levaria a tomar tamanha decisão? Não é entregar isso, aquilo. Não é o que você possui ou o que você tem, mas é a sua vida. São sinônimos que nos levam a entender o que Paulo ele está nos falando sobre a sua razão. Paulo ele estava preso a Cristo. Paulo ele era um servo de Jesus, não um escravo do pecado. E é por isso que ele está dizendo, por essas razões eu estou sofrendo, por amor de vós aos gentios. Paulo não se encontrava privado de sua liberdade porque ele havia roubado, porque ele havia mentido, porque ele havia desacatado alguma autoridade, porque ele havia se levantado como um agitador, formando uma facção, fazendo um montim, querendo algum tipo de revolução. Não foi isso que levou Paulo a ser preso. Ele não estava ali privado do seu direito de ir e vir porque ele havia sonegado imposto. Não é esse tipo de coisa. Não é essa a realidade do Evangelho. Paulo, ele estava sofrendo porque ele servia a Cristo e também amava os seus irmãos, a igreja. É esta a razão de Paulo. Este era o motivo que o levava realmente
a passar por tantas agrulhas. Era a apresentação do Evangelho, o ministério de Paulo e a sua compreensão do Senhor. Nós podemos ver que, independente das privações ou situações, ele nos leva a entender aquilo que para ele foi compartilhado pelo próprio Cristo. Que nós somos participantes das promessas de Deus. Hoje, agora, nós somos co-herdeiros. Fazemos parte dessas pessoas que são aqueles que é a nação do Senhor. Nós somos contados como iguais. Se hoje podemos, aqui a nível de exemplo, dizer, não, Israel tem promessa de Deus, Israel é o povo abençoado, Israel é o povo que Deus elegeu, o povo que escolheu. Hoje nós estamos no mesmo nível, irmãos. Hoje nós estamos no mesmo pé de igualdade. Graças à segregação, graças à inclusão, graças ao enxertamento que aconteceu na expansão da promessa de Deus, dada aos seus patriarcas desde o seu povo, agora culminando em Cristo. Paulo aqui mesmo diz que Jesus, ele foi revelado através do Espírito de Deus que outrora, até então, ninguém havia tido tamanha revelação. Como se havia revelado naquele momento. A última etapa de Deus para alcançar todas as pessoas e fazer dessas famílias bem-aventuradas. Hoje nós fomos agraciados por isso. Vale a pena, irmãos, sofrer, vale a pena passar todo tipo de tribulação, abrir mão do que for preciso, por amor a Cristo, por amor à igreja que fazemos parte, por amor aos irmãos que hoje nós temos. Porque nós recebemos tão grande privilégio. Hoje nós somos co-herdeiros, membros do corpo e participantes da promessa de Cristo. A igreja é o seu corpo. E você é um membro desse corpo. Nós fazemos parte da igreja do Senhor. E é isso que nos motiva, é isso que nos alegra. Paulo, ele realmente nos mostra muitas razões, podemos dizer, para estarmos alegres na presença de Deus. Assim como diz o cântico Amazing Grace, em uma de suas estrofes, liberto eu fui de uma prisão. Quão maravilhosa é a graça do Senhor para mim. Irmãos, nós somos livres. Nós estamos livres de toda condenação, de todo pecado. Por mais que nós possamos passar por inúmeras privações, Deus está ao nosso favor. Se Deus é por nós, né, o que ou quem será contra nós? Deus tem nos inspirado realmente a entendermos essa tão grande revelação que só mesmo o Espírito Santo pode nos mostrar. E isso é compartilhado a mais ninguém senão a nós, a igreja do Senhor. Imagina só, é como se Deus, ele abrisse, a nível de ilustração, assim, a sua sala de tesouros e compartilhasse a nós. As maiores dádivas, os maiores valores de Deus, pensa, suas maiores riquezas, suas maiores glórias, suas maiores conquistas. E aí ele abre
lugar secreto, essa porta fechada, essa cortina. E aí ele diz, eu quero que vocês vejam, quero que vocês compartilhem comigo disso aqui. É isso que está acontecendo em Cristo. No mundo que nós vivemos, irmãos, essas coisas são ocultadas, essas coisas são guardadas, essas coisas são trancafiadas, essas coisas são vigiadas, não é verdade? Pelo contrário, para a sua igreja, Deus, ele realmente nos mostra tudo que ele tem em Cristo a nós. Cristo foi revelado, ele foi revelado, feito a conhecer. O Espírito nos fala isso. Você compreende quem Jesus é? O peso, o valor que ele tem? O Espírito expõe Jesus às claras. O Espírito fala quem o nosso Senhor é. Por meio de Cristo Jesus, o Espírito Santo, nós somos participantes, membros do corpo de Cristo. Temos o direito adquirido por promessa, conquistado por Jesus da cruz do Calvário. Assim como diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, porque ele nos fez seus filhos e filhas. Hoje nós somos o seu povo, seus servos. Assim como nos garante o Evangelho. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Você tem realmente tudo aquilo que Deus vai fazer e realizar por você? Não sou eu que estou dizendo, foi como nós lemos. É o Evangelho que te garante isso, no versículo 6. Em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Quem tem Jesus tem a palavra de Deus, tem as boas novas. Nós fomos abençoados, irmãos, em Cristo Jesus. Participante das promessas de Cristo, no qual temos acesso a Deus. Você ter acesso à sala do trono de alguém, você está tendo liberdade com a pessoa. Você está tendo acesso ao trono de alguém, à sala de alguém, você está tendo acesso àquela pessoa. Isso demonstra a importância desse relacionamento. Isso demonstra o quanto essa pessoa ela está sendo amável para contigo. Para contigo, para contigo. E o texto continua progredindo, nos dizendo ainda o seguinte: fui feito ministro do Evangelho segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. Assim, o menor dentre os santos foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do ministério que desde os séculos estava oculto em Deus que tudo criou, para que agora a multiforme da sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja, irmãos, aos principados e poderios nas regiões celestiais. Então, assim, Deus revela o poder dele para travar essa batalha contra as milícias espirituais através da igreja. A igreja tem esse poder para realmente parar com a ação das trevas. Não é esse aquele partido, não é esse governo, não é essa pessoa, não é esse representante ou aquela. É a igreja. Porque nós, irmãos, que enxergamos o que está oculto, a nós foi revelado o que está de trás de todo o governo dos homens sem Deus. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus e com confiança pela fé nele temos. Paulo continua trazendo Jesus para os efeitos de todos esses acontecimentos, para continuar nos falando o que Jesus ele é e quem ele representa em meio ao seu povo e qual é a sua participação no seu corpo, é claro, sendo o mesmo cabeça.
Por quê? Paulo, ele foi ministro de quem? Para quem? Ele foi ministro de Cristo para os gentios, para nós, as pessoas comuns. Quero lembrar, o ímpio é o perverso, aquele que ouve e não obedece. Livro de Salmos, capítulo 1, lá fala sobre quem ele é, o escárnio que ele tem para com as coisas de Deus. As pessoas comuns, no termo geral, são aquelas que não eram participantes da promessa de Deus, na primeira instância. E fomos agregados, como aqui eu já expliquei. O povo judeu, historicamente, é o povo escolhido de Deus, é o Israel do Senhor. Hoje nós temos o grande Israel espiritual, é a igreja. Ele tanto pode ser um povo gentil, povo comum, demais nação, como o próprio povo judeu. Isso não está mais privado a eles. Como a gente já até viu em outras mensagens que vieram antes dessa, dentro desta mesma carta aos Efésios. O apóstolo Paulo, trazendo aqui podemos continuar dentro desta pegada assim, uma rápida ilusão etimológica dentro da definição do que é ser ministro. O que é ser ministro dentro dessas colocações aqui? Quais são as atribuições etimológicas que definem essa palavra? Servo de um rei, alguém que executa o pedido de alguém, um atendente, um mestre, né, que ensina, ou um servo, que é o mesmo que um diácono. Para isso, nós também fomos chamados a nível de efeito, que é, somos anunciantes do Evangelho, nós somos servos de um rei, fazemos parte de um reino, nós executamos pedidos do Senhor, Ele nos manda, Ele nos ordena como garçons, nós servimos. Nós somos atendentes, nós somos mestres, nós aprendemos para ensinar, nós servimos. Esse é o nosso ministério, em termos geral. Para isso, nós temos cumprido o ID do Senhor também. Não é? Prestem atenção, irmãos. Continue comigo aqui. Quando nós estávamos, assim, bem no tutano, bem no momento impressionante da pandemia, aquele primeiro boom, aquele primeiro choque, aquela primeira explosão, não deu para não perceber como houve assim uma grande sequência de manutenção, trocas de ministros, não foi? Principalmente na saúde, houve troca de ministro na PGR, na PM, até mesmo em outros setores, mas assim, essa manutenção na área da saúde foi bem, realmente assim, bem visível. Mais do que até essas manutenções dentro de ministros que fazem parte até do poder bélico. E quem tinha um poder de estar executando essa movimentação? O chefe máximo da nação, o presidente, não foi? Ele tem esse poder de tirar, de decidir quem fica e quem sai. Agora, a pergunta é, sendo nós embaixadores de Cristo, de quem nós recebemos essa autoridade, irmãos? Preste atenção, né? Quem nos deu essa posição? Quem nos chamou? De quem nós recebemos esse poder? Assim como João Batista havia dito, em respeito sobre ele, Cristo, ele falou assim, homem algum pode fazer nada por Deus, parafraseando, senão se vem poder do alto. Se não delegada a autoridade venha do alto. O que ele falou assim, essa pessoa recebeu, ela foi separada por Deus. Por que eu estou levantando essa ideia para os irmãos? Porque esse poder que você tem não é um poder de um chefe de Estado. Não é o poder da força física que você possui. Não é o poder do seu intelecto. Irmãos, para executar a obra de Deus, poder algum na terra é capaz.
de nos apoderar para que possamos conseguir vencer essas batalhas, principalmente em termos da espiritualidade, para travar essas guerras com esses inimigos que são mais poderosos do que nós, que são esses poderios, potestades que vivem em meio ao curso do ar. Esse poder não é um emergon, não é esse poder como essa luz elétrica aqui, mas é o dínamos. O que o dínamos é? O dínamos, ele é um tipo de, não me falha a memória, de minério. Fugiu o nome agora, que é feito para fazer bombas. Mas eu vou lembrar. Então é aquele poder de explosão. Pensa numa bomba, no efeito que ela tem, né? A onda de choque e depois a radiação que ela ainda libera não sei quantos quilômetros à frente. As bombas que os Estados Unidos soltou lá em Hiroshima e Nagasaki, até hoje há efeitos daquelas bombas lá, naquela região. É o plutônio. Esse poder do Espírito Santo, assim, a nível de ilustração, é nessa proporção, irmãos. É esse poder que nós possuímos. É esse poder que está ao nosso alcance para pregar a palavra de Deus. Para fazer Jesus conhecido. Para descortinar, mostrar para as pessoas, apresentar o ministério que nós temos. Nós somos ministros de Cristo. Para isso nós fomos chamados. Então, não abra mão do seu posto. Não negocie a sua fé. Não se venda, não faça, eu vou deixar de fazer isso aqui para fazer outra coisa. O apóstolo Paulo se considerava como menor porque ele foi um nascido fora do tempo. Ele foi chamado depois. Ele não é contado como um dos 12 da primeira etapa, mas ele vem depois. Ele é uma exceção. Mas o mesmo poder, né, que estava sobre o apóstolo Paulo, estava sobre nós. Ele recebeu um dom. Mas Deus também compartilhou a vocês presentes para a boa manutenção do corpo de Cristo, da igreja. E é interessante que quando Paulo é chamado, né, lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 13, Ananias é resistente lá. E o que Jesus fala para ele? Ó, ele para mim vai ser um instrumento para alcançar os gentios. Vamos lá só para vocês verem. Em algumas traduções fala até um vaso precioso. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 13. Ananias respondeu: Senhor, eu vi muito acerca desse homem, quanto males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis israelitas. Pois eu lhe mostrarei o quanto é necessário sofrer pelo meu nome. A mudança que Paulo sofre. Irmãos, nós estamos num tempo, que inclusive nós estávamos até comentando subindo para cá, as pessoas têm os seus representantes. Elas vão brigar. Irmãos, elas vão defender afinco essas propostas. Essas pessoas, se tem proposta ou não. E às vezes nós não temos essa paixão. Nós não temos esse ardor. Nós não temos esse desejo de realmente dar a vida em prol. E aí, o que Jesus está falando? Esse homem vai ser para mim um instrumento para levar o meu nome. Moço, pensa comigo. Você não está levando o nome do presidente da república, do candidato, da candidata. Você não está levando o nome de pessoas que vão passar. Nós somos pessoas que estão além disso. A nossa representação é maior. Você foi escolhido por Deus, minha irmã. Meu irmão, nós que estamos aqui nessa noite, para levarmos o nome de Jesus para todas as pessoas. É levar o nome. Se elas vão vir ou não, problema dela, mas nós vamos levar, trabalhar em prol dessa causa, anunciar, como aqui ele vem esclarecendo e falando. Ele tinha convicção de quem ele era. Paulo não só, realmente ele teve a sua vida mudada, ele considerava o menor, ele se considerava indigno.
Sendo quem for, eles consideravam indígena. Ele fala assim, não, entre lá os dois, Jesus escolheu a dele. Não, realmente, eu vim depois. Mas ele fala, eu sou quem mais trabalhou. Eu sou quem mais se entregou por causa do evangelho, da palavra. Como tem sido a nossa entrega? Nós somos agraciados, nós somos favorecidos. A graça aqui, multiforme, é a sabedoria compartilhada, diversa e adversa, variada de Deus, que foi colocada sobre nós para podermos discernir e levar a mensagem que está contida com a igreja para as pessoas que até então estão perdidas. Irmãos, para algo nesse nível, para o resgate de pessoas, né, que estão perdidas, que estão sob o custo do poderio, né, daquele que é o nosso adversário, realmente tem que ser algo do alto. Tem que ser algo da parte de Deus. Então nós temos que nos encher, temos que nos buscar mesmo aquilo que vem do alto. Como que nós vamos fazer isso? Paulo nos deu aqui, realmente, irmãos, a estrada. Versículo 12. No qual temos ousadia, acesso a Deus com confiança, pela fé nele temos. Em quem? Jesus. Jesus nos foi revelado. O ministério oculto até então estava, desde a criação, Deus mostra a nós, Ele compartilha a nós, e Ele fala, ó, tem um caminho que vocês podem entrar. Pode entrar com total ousadia na presença dele. Vocês já perceberam por que as pessoas falam assim, ora por mim? Porque você... Muitas pessoas já fazem comigo, é porque você é assim com lá de cima. Porque eles têm medo. Medo da condenação. Medo de seus pecados. Agora não, irmãos, nós entendemos que o véu foi rasgado de cima a baixo. Foi algo que Deus fez de cima para baixo. E o véu foi rasgado através do sangue de Cristo que por nós foi derramado na cruz do Calvário. Para que hoje, com intrepidez, com ousadia, com coragem mesmo, nós podemos entrar na presença de Deus. Reconhecendo que nós somos pequenos, como Paulo. Reconhecendo que nós somos pó. Que nós não somos nada diante dele. Mas em Cristo nós somos feitos filhos e filhas amados do Senhor. Servos. Resultado daquele sangue que foi derramado, porque a nossa dívida foi anulada. Hoje nós podemos ter acesso a tudo isso. Tudo isso. Quantas pessoas vão brigar aí e não vão ter acesso a nada depois que o governo surgir? Nada. E nós temos acesso à presença de Deus, à sabedoria que vem do alto, que é o próprio Cristo, compartilhada a nós, que estava oculta desde o princípio, antes da criação do mundo.